Gente, muito boa noite. Agora são exatamente 10 horas, pontualmente, 22 horas, 10 horas da noite, horário aqui do Reino Unido. Falando por aqui, Pastor Edson Júnior, hoje na transmissão do nosso primeiro Diálogos de 2025. Esse tempo que nós reservamos para um bate-papo acerca de algum tema relevante, alguns de caráter teológico, alguns de caráter no sentido vivencial geral. Eu quero dar muito bem-vindo para vocês que vão chegando por aqui. Aliás, para você que vai chegando, você já pode compartilhar a nossa transmissão e também, por gentileza, sinalizar de onde você está nos acompanhando. Eu estou agora direto aqui de Brighton, no sudeste da Inglaterra. Daqui a pouquinho, recebendo nessa oportunidade, querido amigo pastor Alain Brizotti, nós vamos falar sobre considerações a respeito da vida. Em linhas gerais, vai ser um tempo muito proveitoso. 10:01 agora, 3 de fevereiro de 2025, e aqui no Reino Unido agora 7 graus. Uma alegria tê-los todos por aqui. Você já pode ir compartilhando a nossa transmissão. Quero dar boa noite para Zilaine Barros. Zilaine, muito bom tê-la por aqui. Aliás, acredito que nos próximos minutos nós vamos recebendo mais pessoas aqui na nossa transmissão. Por hora, eu vou sinalizando para todos vocês que vão chegando que você possa também compartilhar a nossa transmissão com tantas pessoas quanto for possível. Esse é o nosso primeiro Diálogos de 2025, finalzinho de 2024. Nós não tivemos o Diálogos, mas agora voltando com força total. E esse quadro, por assim dizer, tem sempre essa proposta, um tempo reservado para nós tratarmos de assuntos relevantes. Então, muito obrigado para todos que vão chegando por aqui. Você pode ir compartilhando. O pastor Alain Brizotti já está online conosco. Os demais, eu creio, vão chegando aí nos próximos minutos. E nós vamos ter aqui um tempo muito proveitoso. Saudações de paz a todos vocês. A participação, por assim dizer, de todos enriquece muito a nossa transmissão. Eu pergunto a todos que já nos acompanham até então se o áudio está chegando bem, também a transmissão está ok. Qualquer a oscilação, por favor, não deixem de nos informar. São 10:02 agora, hoje é 3 de fevereiro de 2025. Eu vou aqui compartilhando a nossa transmissão com mais alguns participantes e daqui a pouquinho nós já vamos começar mais uma transmissão, ou melhor, nós vamos começar mais um bate-papo, por assim dizer, em definitivo, do nosso Diálogos, tá bem? Você também pode compartilhar a partir dessa setinha na parte inferior direita, e caso você esteja usando um telefone móvel. Eu já vou adicionar o meu amigo, pastor Alain Brizotti, e assim a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Só um instantezinho aqui, pronto. De 2025, sempre dando muito bem-vindos a todos vocês que vão chegando para participar conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Meu amigo, que alegria poder revê-lo e podermos bater esse papo por aqui. Espero que você esteja me ouvindo bem. Estou lhe vendo bem e também lhe dando boa noite para ver se eu lhe ouço bem por aqui também. Boa noite, meu amigo. É um prazer imenso estar com você mais uma vez. Que bom. Meu abraço a todos os irmãos queridos aí de Brighton. É um prazer novamente estar com vocês. Que bom estarmos juntos de novo. Que maravilha. Maravilha. Pastor Alain Brizotti dispensa apresentações, ele é pastor, conferencista internacional, tem viajado pelo mundo, palestrante, professor, poeta, psicanalista, autor de diversas obras, inclusive as tenho algumas aqui em casa. Para além disso, já há alguns anos se dedica no labor acadêmico, não é? É mestre em ciência das religiões, doutorando também nesta mesma matéria, nessa mesma disciplina, e é um amigo querido pelo qual eu nutro muita estima, sobretudo por, desde quando o conheço, pela sua fervorosa, por assim dizer, dedicação no que tange a busca do saber. Não é? Então isso sempre me inspirou muito e é uma alegria tê-lo aqui nesse primeiro Diálogos de 2025. Para vocês que vão chegando de diversas localidades, a nossa alegria em tê-los por aqui. O Diálogos ele é produzido pela Logos Publisher, é uma editora estabelecida aqui em Brighton. Nós estamos na costa sudeste do Reino Unido e a partir daqui distribuindo literaturas para ministérios de ensino e igrejas na Europa, na Ásia, em África, na Oceania
e Deus tem nos dado essa oportunidade também de contribuirmos através da promoção de conferências e etc, não é? Então, muito bom tê-lo por aqui. Eu estou vendo que a irmã Mari já está por aqui também. Aliás, saudações respeitosas, irmã Mari, que é esposa do pastor Alan Brizotti. Também um abraço para o seu filho, não é? Deus abençoe sua casa, vocês que são uma bênção. Então, muito obrigado por tê-lo aqui. Meu amigo, quer fazer alguma consideração inicial antes da gente começar em definitivo? Fique à vontade. Meu amigo, agradecer a honra da gente estar junto aqui mais uma vez. A gente já tem uma longa parceria, né? Uma longa caminhada juntos. Isso para mim é muito importante. Então, eu não sou um homem de muita gente perto de mim. Eu sou um homem mais seletivo nesse sentido. Então, a qualidade, prezo muito a qualidade da nossa amizade, dos nossos encontros, né? Eu diria até espirituais também. Isso implica muito para mim. Então, é um prazer imenso estar contigo novamente, com a igreja. Eu estive acho que 2 ou 3 vezes na igreja em Brighton e foi maravilhoso, tenho excelentes lembranças. Então, para mim, é sempre bom a gente poder conversar sobre os assuntos que a gente trata aqui, né? Eu já estou com vocês, já participei de outros encontros, tanto do Diálogos quanto da conferência, então sempre é muito bom quando a gente pode estar junto, conversar, dividir as verdades do reino, né? Parceiros do reino e da vida. Obrigado, meu amigo. Que alegria, nos honra muito, nos honra muito. E hoje, a proposta hoje é nós falarmos um pouco a respeito da vida, né, das nuances dessa dádiva que nos é ofertada pelo bom Deus e pensarmos sobre a vida, talvez em perspectivas diferentes, e tentarmos, a partir desse bate-papo, alencarmos alguma coisa que seja útil para a nossa caminhada. E eu começo lhe perguntando, meu amigo, ou conversando, por assim dizer, na sua perspectiva, assim, para a gente dar o pontapé inicial, o que é a vida? Se é que é possível defini-la, qual seria a melhor maneira? O que é a vida? Essa é a grande pergunta, né? Essa é aquilo que nos move, a grande inquietação da história, né? Perguntar por isso. Parece uma coisa simples, inclusive algumas pessoas eu acredito que erram exatamente aqui, né? Elas tentam dar logo uma definição para aquilo que é tão aberto, tão significativo, tão importante, né? Eu vejo a vida me como uma tessitura de complexidades. Ela é um emaranhado extraordinariamente belo e assustador ao mesmo tempo. Eu estava pensando sobre isso desde que a gente conversou, e eu penso em alguns textos na Bíblia que mostram o quanto é complicado na própria Bíblia perceber questões de vida. Por exemplo, se você vai, vamos lá no começo, Deuteronômio, eu acho incrível o contexto, Moisés ali perto da entrada da terra prometida, tá um clima entre o povo, e aí vem Deus e diz para Moisés assim, ó, avisa para o povo o seguinte, Deuteronômio 30:19, os céus e a terra, só isso, os céus e a terra, eu tomo por testemunho contra ti, de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele mesmo para e diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Aí você anda um pouquinho na Bíblia, chega nos profetas por ali, vem um profeta que goste mais, que é Amós, e com aquele jeitão de Amós, ele para e diz: quer saber? Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Aí você entra um pouquinho mais, vem Jesus e diz assim: ó, eu não vim para que vocês tenham só vida, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Tá ficando mais bonito, mais claro. Aí vem Tiago e diz: o que é a vida de vocês? Se é só um vapor que aparece um pouco e depois some e se desvanece. Percebe como cada um tem uma dimensão, uma aplicação? Acredito que cada um desses diria uma resposta. Aí eu penso, e olhando assim, a partir da ideia até do que é mais profundo, o que é mais poético, inclusive, o que não significa uma fuga, porque a poesia é a profundidade das profundidades, é perceber a vida como essa dádiva tão extraordinária dada por Deus, que a gente só percebe a grandeza dela quando está no fim, Uau. quando a gente está no ápice do voo, que tem aquela sensação de poderia voar demais, e aí você percebe que é hora de pousar, né? A questão para muita gente não é o que é a vida, mas o que elas têm feito com o presente que receberam. Sensacional. Sensacional. E é interessante pensar nessa diversidade de perspectivas que nós podemos absorver. Você mencionou muito bem os autores bíblicos, né, a respeito do que é a vida, não é? E não parece ser tão simples, né? Me parece, às vezes, a percepção do que se trata de vida resume-se muito ao caráter biológico, não é?
e não se pensa em vida na sua nuance mais aprofundada, por assim dizer. E até pensando sobre isso, eu pergunto: é possível alguém estar vivo biologicamente, mas estar morto essencialmente? Eu acredito, meu amigo, que essa é a espécie de The Walking Dead que a gente vive hoje. Quem tem essa experiência do espiritual em si, conhece o mundo espiritual e acredita nisso, e embora eu trabalhe no mundo acadêmico, eu acredito profundamente que há uma espiritualidade muito profunda e muito genuína. Tem muitos zumbis espirituais entre nós. Muita gente que tem a chamada vida biológica, mas está morta há muito tempo. Tanto que eu digo que existe uma diferença gritante entre viver e existir. Essa caneta existe, ela não vive, porque ela não tem vida. Uma existência entre coisas, né? Não entre vida. Por exemplo, ficou muito famoso no Brasil aquele programa que tinha na TV Cultura aqui em São Paulo, Provocações, do já falecido Antônio Abujanra, que era um gênio. E o Abujanra finalizava todos os programas dele com essa pergunta: o que é a vida? E é impressionante. Agora, depois que ele já morreu, alguns textos, alguns vídeos no Instagram mostram recortes dessa pergunta. E é impressionante quando cada pessoa que passou por ali, geralmente gente muito gabaritada, tropeça nisso. E aí, quando a gente olha para esse mundo, aí vamos fazer um recorte, pastor, para ficar até mais fácil no objeto do olhar. Dentro das nossas igrejas, a gente tem muita gente que não tem vida, que estão ancoradas nos bancos, experimentando apenas aquela espécie de respiração por aparelho. Hoje as pessoas, literalmente, os que vivem na UTI da experiência de não vida, estão respirando por aparelho, celular, televisão ou algum relógio no braço. Uau, Elas uau. não conseguem compreender a profundidade do viver. Então, elas vivem entre aquela pequena, o lapso vexatório de tempo entre duas datas do calendário. Aquela primeira que a gente não tem consciência praticamente, e a última que a gente não tem presciência. Espremidos entre as duas, muita gente acha que isso é viver. Eu li uma frase, eu gosto muito disso, rabiscada num muro, eu não me lembro aonde, mas eu estou sempre atento. Alguém foi me buscar no aeroporto e saindo ali eu vi a frase rabiscada no muro. A frase dizia assim, ó: não viva do mesmo jeito 71 vezes e chame isso de vida. Uau, uau. Você sabe o que você estava falando, me fez lembrar. Tem um autor irlandês, Oscar Wilde, salvo engano o nome dele. Ele é do século XIX, 1800 e alguma coisa. Ele faleceu ainda jovem, me parece com 46 anos. Ele vai falar o seguinte, que, em outras palavras, algo mais ou menos assim, que viver é algo muito raro, que a maioria das pessoas apenas existe, não é? E é bem isso que você mencionou agora há pouco, a distinção entre existir e viver, porque, e aí você mencionou algo, inclusive agora na sua fala, né? Viver tá conectado também a essa ação de observar, interagir, não é? Essa postura de você não simplesmente correr a existência, mas você perceber aquilo que está à volta, né? E aí você mencionava, fazendo esse paralelo, dessa coisa do indivíduo que é uma espécie de zumbi, não é? E aí eu lhe pergunto o seguinte: alguém que está nessa condição, ainda que lamentável, como sair dela? É possível? Como reagir a essa falta de vida, por assim dizer? É possível. E, sinceramente, acho que penso eu que uma das coisas mais importantes nesse momento é não cometer um dos erros básicos que muita gente comete quando o assunto é vida: isolamento. A morte é o isolamento. A vida é rede relacional. Uau. Se você está perdendo densidade de vida, experiência humana no seu nível mais profundo, procure gente, estar perto de gente, andar com gente. Tem um provérbio antigo chinês que diz que se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Mas se você tem uma visão para a eternidade, plante gente. É estar perto de pessoas, é inspirar, é lidar com pessoas nesse nível de conversa, de aproximação e às vezes de distanciamento. Faz parte desse jogo, dessa dança do viver. Cometer o erro do isolamento é um passo terrível para quem quer experimentar profundidade na vida.
A vida, por si só, tem esse sentido. Eu não me lembro o nome da escritora, mas tem uma escritora inglesa, se não me engano, que ela diz que na teia da vida, nada que é vivo vive só. Uau. E é verdade. Um link de retroalimentação e ressonâncias. A gente precisa. É por isso que experiências como o culto, o rito, o estar com alguém, o cantar parabéns com um grupo de pessoas, essas coisas preenchem de vida. Porque a gente se vê dentro de uma experiência relacional. É o que Buber chamava eu-tu, né? Olhar um para o outro, perceber-se envolvido na experiência da vida. Quando a gente pensa e passa a vida inteira focado em si, fechado em si, por incrível que pareça, o mundo encolhe, diminui. E tudo que a gente tende a ver é só a sombra de nós mesmos. E o problema da sombra é que na escuridão até ela te abandona. Uau. Né? É interessante você falando sobre essa questão relacional, e aí me faz lembrar, quando a gente olha para o texto primário, primeiro da Bíblia, Gênesis, aí Deus vai criando tudo, e o texto vai sempre dando aquele resultado. E viu Deus que era bom até que em algum momento o texto vai dizer assim, e não é bom que o homem esteja só. E, em geral, relaciona-se esse texto à questão relacional conjugal, mas isso vai para além na minha visão, né? A visão de Deus é sobre isso. Essa questão de a vida que se estabelece na minha conexão com o outro, né? Exato. Na minha aproximação com o outro. Eu não sei se o amigo tem essa impressão, e me parece até que com o advento das tecnologias mais recentes, da internet, etc., nós estamos cada vez mais nos distanciando um dos outros, né? Me parece faltar o afago. E aí o afago para além do toque, o afago nesse sentido que você mencionou, de estar perto. E as relações têm se tornado cada vez mais artificiais, não é? Aliás, essa palavra está muito em voga, né? A artificialidade da sua. Como é que a gente lida com isso, com esse distanciamento que às vezes faz com que a gente esteja perto, mas ao mesmo tempo longe, né? Onde as pessoas não se tocam mais, não, as pessoas não se aproximam mais. E por consequência disso, me parece, a partir do seu relacionamento, a gente vai morrendo, não é? Como é que a gente lida com isso, com essas rupturas relacionais? Essa é uma excelente pergunta. Vou até pegar um gancho no que o senhor falou agora há pouco, para, se me permitem aqui, aprofundar uma coisa que eu acho espetacular. Olha, quando Deus diz assim lá no Gênesis, e viu Deus, a narrativa do Gênesis, que o homem sozinho não era bom. Eu acho tão extraordinário que eu vou dizer agora. Bom na Bíblia é só Deus. Jesus vai falar, bom é Deus, é meu Pai que está no céu. Ou seja, isso nos permite uma outra forma de reflexão dessa frase, viu Deus que o homem sozinho não era bom. Ou seja, o homem sozinho não pode ser ou experimentar algo como Deus. Deus é bom porque é relacional, é uma trindade, não é sozinho. Ou seja, um homem sozinho não pode experimentar o que Deus experimenta, a companhia, o compartilhar. Quando é que o homem pode ser bom agora? Quando ele tem alguém para quem olhar, para ver e compartilhar. Então, quando entra a mulher na história e o casal se estabelece, o homem passa a ser, entre aspas, como Deus. Ele tem com quem conversar, ele tem com quem partilhar a vida. E isso é bom demais. Olha que maravilhoso que é isso. Até alguém colocou aqui agora há pouco aqui no chat, é verdade. Eu falava numa igreja que eu fui, que nós temos na igreja, por exemplo, algumas pessoas, e são bons, é claro, eles fazem de tudo no culto, tipo o cara que cobra escanteio e cabeceia, né? Ele faz de tudo no culto, ele canta, prega a hora, ministra, tira oferta, vai lá fora, volta. Só que ele nunca senta para saborear, para cultuar, para adorar. Então ele é um desviado altamente produtivo. Uau. Ele tem uma vida, mas ele não tem ao mesmo tempo. Esse calor humano que o senhor colocou tão bem, essas rupturas, elas gelam a gente. Acho que esse é o sentido de congelar a igreja. É quando a gente perde calor humano, perde densidade de vida, perde o estar perto. Às vezes eu tenho a sensação, pastor, que a gente nas nossas igrejas, principalmente dependendo de como for a tradição, tem culto demais. E a gente não tem tempo de amizade, de parceria, de estar junto do reino. Então você tem muito trabalho, mas você não tem serviço do reino. Entende?
É um negócio muito sério. Ou seja, aquela coisa de estar perto, o culto do ágape que havia antes da ceia do Corinto, essa coisa de sentar um com o outro, conversar um com o outro, partilhar da vida e dizer, olha, a gente chegou até aqui porque, como diz o texto bíblico, até aqui nos ajudou o Senhor. É plural. Eu acho tão tremendo esse texto, até aqui nos ajudou o Senhor. É uma pluralidade. A gente não chegou aqui porque um ou outro foi bom o suficiente para liderar. A gente chegou aqui porque Deus ajudou a gente juntos. Tem um corpo envolvido. Eu acredito que essa é a ideia de Paulo quando ele diz assim, ó, que os que tomam a ceia equivocadamente não discernem o corpo do Senhor. Ah, tem uma sensação tão poderosa que o corpo do Senhor ali tem a ver mais com igreja, com a comunhão, com estar perto. Tomar a ceia sem distinguir a comunhão, a alegria de cercar a mesa, é banalizar o ato de Cristo. É matar a memória. É dizer, não interessa vocês para mim, eu só vim aqui tomar meu vinho, comer meu pão, cumprir um rito e vazar daqui. Isso é morte, não pode ser vida. Como é que a gente faz para preencher os espaços das rupturas? Primeira coisa é saber que eu não sou o centro. Tem um nós envolvido no processo. E esse nós é importante demais. É saber que, como igreja, a experiência da pluralidade é uma bênção, não um problema. Eu amo isso no movimento pentecostal. Eu tenho produzido agora academicamente muito mais no mundo pentecostal. Meu doutorado agora, trabalhando com um poeta da Academia Brasileira de Letras, que é um pastor pentecostal. Estou trabalhando um pouco dessa coisa do movimento pentecostal em si. Estou produzindo uma pós-graduação em pregação pentecostal. E quanto mais eu mexo com isso, mais eu percebo que pentecostalismos, no plural, é a palavra perfeita. Porque é muito amplo, é muito múltiplo. E naquilo que as outras tradições veem como um problema, eu vejo como uma bênção, é um milagre, é uma dádiva da graça. A gente precisa entender essa multifacetada forma de Deus de revelar a vida. É uma vida brutal, extraordinariamente bonita e perigosa às vezes. Por isso que é bom a gente lidar com essas tensões e com essas coisas. Elas vão fazer parte do nosso processo. Aliás, tá aí uma coisa incrível, né? Não dá para contar a história da fé cristã, do cristianismo, da teologia, seja ela qual for, sem o elemento da ressurreição. O que transforma a nossa fé numa coisa espetacular do mundo é que na nossa fé, cemitério, morte já perderam. O essencial é a vida. Então é aqui que está o foco das nossas alegrias. Digamos assim, nós como cristãos só podemos nos denominar de fato cristãos se a ideia de ressurreição para nós não for um conceito, Uau. mas uma verdade existencial plena. O que significa isso? Nenhuma morte, na minha experiência de vida, é definitiva mais. Porque tem ressurreição. Então o casamento pode ressurgir, o filho pode ressurgir, as relações mortas podem ressurgir, o ministério falido pode ressurgir. Porque ressurreição não é uma nota, ela é a dominância. Maravilhoso. E é interessante essa visão que você traz de que a vida, ela necessariamente perfaz esse lugar, esse caminho da vida da comunidade, não é? Ou seja, não há vida sem essa perspectiva comunitária, não é? E por mais desafiador que seja as relações, né? Porque as relações interpessoais, elas obviamente propõem desafios, é nisso que se estabelece a vida, não é? Então não há de se ter fuga dela, né? Pelo contrário, há de se ter essa aproximação, compreendendo que ali perfaz a vida. E me parece realmente que é algo que a gente precisa recuperar por vezes, porque às vezes lidando com os problemas, com as deficiências, com as dificuldades que a gente percebe, e aí pensando na igreja, muita gente tende de colocar um pé atrás, de se afastar. E aí esquecendo aquela perspectiva paulina, né, da igreja nesse sentido que você mencionou muito bem, de corpo, não é? Ou seja, não há como ter vida desassociado do corpo, não é? Então é muito interessante pensar nisso, que Deus nos dê graça para a gente realmente restabelecer essa questão do estar perto. Inclusive, Agora, se o senhor me fica à permite, vontade, não, fica à vontade, fica à vontade. que aqui também entra muito poderosamente a figura dos mestres, doutores e ensinadores da igreja. Eles precisam estar inseridos numa comunidade, senão eles se tornam uma espécie de fantasma, porque são mentes sem corpo. Então, mentes, como dizia um escritor antigo, mentes teológicas precisam pertencer a corpos eclesiásticos, porque senão você tem uma cabeça solta, não tem ligação com o corpo.
Como é importante essa percepção, né? A igreja como corpo, ela é muito mais do que um dado teológico. É uma percepção sensorial, é tocar, é abraço, é estar perto, é aproximação, é transpiração, é suor, esse tipo de coisa. Então, ver a igreja, e aqui entra um dado extremamente perigoso, ver a igreja apenas como uma instituição CNPJ é muito perigoso. A igreja está muito além desse enquadramento, dessa coisa que está se tornando até hoje, inclusive, uma igreja de corpos virtualizados. É muito estranho isso. Quase sem conexão real, sem aperto de mão, sem toque, sem tropeçar um no outro. Né? A igreja é onde não se pisa no pé. É uma igreja onde todas as relações são plásticas. Usando uma palavra que o senhor usou agora há pouco, artificial. É muito perigoso. É, essa igreja mais organização do que organismo, né? Exato. Onde, a grosso modo, eu bato o cartão e vou embora para casa. E aí você não tem relação, você não quer estar perto. Isso é um problema. E aí a gente vai morrendo, ainda que estando caminhando ali, né? Vai morrendo perto, né? Isso é um paradoxo. Agora, eu me peguei pensando outro dia, e aí talvez ainda caminhando dentro dessa perspectiva ah, do advento da internet, das novas tecnologias, etc. E a gente tem muito nas redes sociais uma perspectiva de vida que às vezes me traz num lugar de reflexão a respeito, né? Me leva a pensar a respeito. E aí, quando você pensa na rede social, você pensa em alguém que disponibiliza uma vida que não é amarrotada, né? Uma vida que está sob os filtros disponíveis, né? Uma vida que não tem dificuldade, onde tudo parece dar certo, né? E aí me parece haver o desenvolvimento de uma perspectiva equivocada do que é vida, não é? É possível pensar na vida ou como lidar com esse paradigma que tem se estabelecido dessa vida que não tem problema, né? Dessa vida alheia às dificuldades, dessa vida que não tem a- a- curvas, por assim dizer. Como é que a gente faz com isso? É importante que a gente aprenda, pastor, o mais rápido possível, a igreja precisa ser vanguarda disso, a pensar com o que Paulo chama de mente de Cristo. Ele põe no plural. Nós temos a mente de Cristo. Como é importante pensar isso? Quem pensa a partir da mente de Cristo vê atrás da cortina e percebe quem manipula as cordas. Esse povo que vende vida perfeita na internet vende literalmente, é dinheiro que está por trás. Ninguém tem essa vida o tempo todo. Ninguém é tão extraordinariamente pleno, feliz e de corpo lindo o tempo todo. A gente sabe disso. Aliás, todo mundo já sabe disso, mas mesmo assim gosta de entrar no jogo do teatro das aparências. O que eu percebo é uma espécie de imaginário que as pessoas gostam de ver. Eu nunca vou ter esse corpo aí, essa coisa, mas eu alimento, eu pago, então de certo modo ele também é meu, estou pagando. Então fica essa relação muito perigosa, muito estranha. Literalmente a gente está vivendo uma espécie de segunda caverna de Platão, né? A gente está achando que essas imagens aí são as verdades da vida. Então isso é muito perigoso. É importante ver o que está acontecendo por trás. E isso a gente vê como? Educados pela palavra. Por isso que eu creio profundamente em igrejas onde ainda há uma ministração séria da palavra, onde os pastores pregam mensagens, sermões que, por exemplo, trabalhem um tema e eduquem a mentalidade da igreja. Uma igreja que tem um púlpito pedagógico, que faça com que os irmãos aprendam teologicamente a moldar a percepção da vida, a chamada cosmovisão, que aprendam a enxergar a partir das lentes da palavra. Isso faz com que eles passem a perceber, ou pelo menos tem que ser assim, ou deve ser assim, perceber que existe um teatro montado no mundo. E que o mundo, gente, o mundo não vai melhorar. O mundo está num caos, ele é mergulhado num caos. Ele se alimenta dessa espiral de malignidades, de afastamento, de ódio, de gente destruindo gente. Lembra que o apóstolo Pedro avisou lá atrás, né? Fará um negócio de vós. Tem pregadores hoje que, quando vão pregar, eles já têm uma equipe para fazer recortes, os caras viralizarem e tal. E eu acho tão estranho que alguém que foi levantado para oferecer cura às vidas queira se tornar um vírus. Ó, Né? Ele não é uma doença e não uma cura. Então é importante que a gente reveja, repense e observe que o que manipula essas coisas são outros poderes, que não aquele que há em nós. O que há em nós é o poder do Espírito. E o poder do Espírito sempre ministrará vida. Ele nunca estará a favor da corrupção,
da confusão, nem da morte. Esses são espíritos outros que estão por aí, mas que não habitam em nós. Então é importante que a igreja perceba que ela precisa voltar às primeiras coisas. O C.S. Lewis escreveu que nós precisamos ser mais relembrados do que instruídos. E é verdade. Eu tenho dito por aí, pastor, que para mim hoje está cada vez mais claro que o grande problema da igreja, principalmente no Brasil, está em teologia sistemática 1, o básico. Porque o básico mal feito é um problema imenso lá na frente. As pessoas nas igrejas hoje são literalmente, em grande parte, analfabetos espirituais em altíssimo nível. É terrível. As pessoas não sabem literalmente nada. Dá para ver pelo que se canta, pela coisa rasa. Olha, eu tenho um exemplo que é bobinho, mas impressionantemente ele funciona muito bem. Um tempo atrás aí eu estava na internet da vida aí vi alguém colocar, literalmente, pastor, diante de Deus, a pessoa colocou isso aqui. O homem que ora é um homem de oração. E os comentários, forte, tremendo, que palavra. Uau. Quando o óbvio virou forte, perceba como tem uma dificuldade gigantesca nesse tipo de situação. Então, é aqui que a gente precisa ter um ponto de reflexão muito sério. Olhar no retrovisor da vida, aprender a experiência da igreja enquanto teologicamente também, mas compreender que esse mundo que a gente está vivendo, esse mundo da plasticidade, esse mundo da perfeição enquadrada, do flash, absoluto cinema, não é o reino para o qual Jesus nos chamou. Uau. O reino para o qual Jesus nos chamou é o reino das viúvas, é o reino dos meninos que estão mortos e são ressuscitados porque Jesus chega e fala. É o reino de gente que vai fazer uma festa e enche de mendigo, é espetáculo. É um reino que vai tirar visões da espiritualidade de mulheres cozinhando em casa, botando fermento na massa. É um reino de um Deus que dorme no barco, acorda e troca ideia com o vento e o mar. É um reino de um Jesus que olha para um lírio do campo e bota acima de Salomão. Esse não é o reino do instagramável. Ele é o reino da cruz. Uau, uau. E eu lhe ouvindo e pensando o seguinte, não é? Eu me lembro de falar com um pastor muito querido amigo do Rio de Janeiro, e eu perguntava para ele assim, amigo, como você está? E aí ele disse assim para mim, olha, estou vivendo, mas ele fez uso de uma figura de exemplo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, imagina quando alguém está hospitalizado e tem lá aqueles aparelhos ao lado da cama, o que sinaliza que o indivíduo está vivo? É a oscilação que aparece no visor, não é? Aquilo indica que há vida. E ele vai dizer para mim o seguinte: quando há linearidade, né, quando está tudo assim uniforme, implica dizer que não tem vida, né? Ou seja, esses desafios, inclusive, são oportunidades da gente aprender de Deus alguma coisa, né? Então, ah, há de se compreender que a vida real ela propõe os desafios, né? E eles são importantes na caminhada, né? Eles nos fazem perceber Deus a partir de algo que nós ainda não percebemos, né? Então, a sua fala me fez refletir que, por vezes, o que se vive é uma ilusão, não é? E não a realidade das coisas, né? E as pessoas estão se nutrindo de ilusão, elas estão se enchendo de ilusão, né? Desculpa, fica à vontade. O senhor vê, pastor, o quanto muito do que se prega hoje, estranhamente, está ancorado na tentação de Jesus, não na proposta do reino. Essa proposta aqui, ó, vamos fazer um espetáculo para o pessoal que os anjos vão vir e vão pegar, não é evangelho, é a proposta de tentação. Foi o que o Satanás ofereceu. Joga daqui abaixo que os anjos vêm e te pegam. Vai ser um espetáculo do religioso. Imagina, filho de Deus se jogando do templo, Jerusalém, a máquina funcionando, anjos descendo e te pegando. Vai ser extraordinário, vai ser incrível. Jesus disse, não. Essa coisa de matar os meus desejos, fome, pão, pedra, subir nas montanhas, ganhar poder, não tem autoridade do reino. É o contrário, é um evangelho diabólico, satânico. Ou seja, como diz o Chesterton, né, no livro Tremendas Trivialidades, se você gosta demais do topo das montanhas, o guia turístico ideal é Satanás. A Uau, única vez que ele levou Jesus para algum lugar, foi lá que ele levou, porque ele gosta de olhar para baixo e ver os homens como insetos que ele possa esmagar. A igreja não pode se render à agenda do sucesso a qualquer custo. Tudo que vem a qualquer custo pode custar caro demais. uau, uau, muito bem dito.
Olha, eu estava. Aliás, se me permite uma breve pausa, só para sinalizar o nosso boa noite para todos vocês que vão chegando. Saudações, vocês que estão nos acompanhando. Eventualmente, se você puder colocar de onde você nos acompanha, vai ser um privilégio poder enviar um abraço para vocês todos. Estamos aqui em transmissão, Pastor Alan, imagino, em São Paulo. Eu estou em Brighton, aqui na costa sudeste da Inglaterra. Outro dia, eu estava lendo o Salmo de número 90, me parece atribuído a Moisés, se não me foge a memória. E no Salmo 90 há todo um desenvolvimento onde o salmista ele trabalha enquanto a brevidade da vida. E aí ele compara a vida com um sopro, ele fala, em outras palavras, que a vida ela passa a galope, até que ele chega ali na altura do verso 12 e ele vai dizer, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de modo que nós desenvolvamos corações sábios, né? Essa que é a ideia do texto. E ele trabalha e destaca muito bem essa questão da brevidade da vida, embora isso pode ser percebido em alguns outros textos da Bíblia, mas eu acho muito interessante no Salmo 90. E aí eu lhe pergunto, né? Qual que é a importância de nós considerarmos a brevidade da vida? Que importância há nisso, de considerarmos que a vida, né, nessa perspectiva humana, ela é breve? É muito importante. Aliás, essa é uma pergunta muito interessante. A gente podia ficar uma hora aqui, né? Hum, Principalmente baseado no Salmo 90. Quando você vai lá em Deuteronômio 8, Deus avisa para Israel assim: ó, eu levei vocês lá no deserto para saber o que ia no coração de vocês. Aí Moisés pega isso aí. Lá na frente ele vai escrever: olha, ensina a gente a contar os dias. Eu acho tão tremendo que é tudo no plural. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O que ele está dizendo é tão bonito. Ele está dizendo: Deus, ordena as agendas da gente. O que é um coração sábio? Um coração que percebe essa carência. Deus, se eu deixar por mim, a minha agenda vai ser uma baderna tão grande, porque eu parto do pressuposto de que eu tenho tempo, não tenho. É importante pensar nisso. A ideia da brevidade da vida, né? Qualquer momento pode acontecer. A gente está vivendo agora, recentemente aqui em São Paulo, por exemplo, ontem, né? Uma notícia terrível, o falecimento da bispa Keila, né? Esposa do bispo Samuel Ferreira, terrível, em cima da hora, assim, a gente fica olhando, meu Deus, uma mulher nova, né? A vida tem isso. É estranho isso, sabe? É doloroso. Eu acho tão estranho quando eu vejo as pessoas embrutecidas e brutalizadas e não percebem mais morte, o peso que ela traz. E aí só param para pensar nessa brevidade nesses momentos, ou em momentos de tragédia, ou guerra, alguma coisa do tipo. Só que o pensar a brevidade da vida é importante demais, porque ela acessa a gente no senso de urgência. É aqui que a gente percebe, por exemplo, o quanto frágil a gente é diante da grandiosidade da vida, do estar vivo. Eu acho bonito porque não é uma oração, Salmo 90, e Moisés já começa falando de Deus extraordinário, gigantesco, 1000 anos e tal. Depois, quando ele passa para falar dele, ele vai falar em comunidade, ainda vai dizer, gente, a gente é pequeno demais, a gente tem que orar. Deus, ajuda a gente a alcançar. Olha que frase. Para que alcancemos um coração, ensina-nos. A proposta daquele texto é uma pedagogia para a vida. Ensina a gente a ter um coração. É incrível isso. Se eu não tem a proposta de pedagogia de Deus, o meu coração se torna um problema. E isso também evolui na Bíblia. Chega lá em Jeremias 17, o coração lá já é enganoso, terrivelmente corrupto. E Ezequiel vai virar de pedra. O negócio é complicado, é difícil, porque é um território perigoso, onde só entra o acesso mais difícil da gente. É por isso que grande parte dos nossos momentos de consciência só vem através da dor. Porque a dor consegue acessar esses lugares aí em nós, dando pra gente aquele sussurro complicado de que você sabe que você pode ir, né? É esse sussurro aí. Lembra de Pedro? Pedro tá um dia com Jesus, eu acho tão maravilhoso. Jesus fala assim, Jesus vem andando em cima das águas. Pedro diz uma coisa que eu tenho certeza que não era o que Jesus queria ouvir. Porque Jesus vem de lá e avisa, ele dá 3 falas. Coragem, não temas, sou eu. 3. O que ele está dizendo é, gente, relaxa aí, sou eu sei que é estranho, mas sou eu. Tudo que Jesus queria ouvir é que Pedro dissesse amém. É o Senhor, vem Senhor, estamos aqui. Não. Mas a frase de Pedro, curiosamente, Jesus tinha ouvido a última vez, dita nos lábios de Satanás. Se és tu, faz um milagre aí. É interessante isso, né? O quanto a gente, na hora do
do caos, do medo, a gente já apela logo para o sobrenatural, para o místico, para o extraordinário. A gente quer alguma coisa, nem que seja um milagre, um poder, uma coisa. Aí eu acho tão interessante que Jesus diz para Pedro assim, vem. Para ele é tão fácil, né? Vem. Pedro dá 2, 3 passos nessa dimensão sagrada, totalmente diferente, onde leis da física já não funcionam, que é a dimensão do mistério, está andando na dimensão de Deus. Aí a Bíblia é tão espetacular, e é isso que eu amo na narrativa e na linguagem bíblica, que o vento soou forte. O vento disse para ele, você sabe onde você está? Agora imagina, aquele lapso vexatório onde você olha para trás e vê que o barco está lá, e Jesus ainda não está aqui. Você está literalmente no ponto do desespero. É esse o ponto da vida. Entre o barco, que é a nossa frágil certeza, e Jesus é a nossa completa segurança. Pedro só vai para o barco porque ele é capaz de dizer, Senhor, salva-me. Maravilhoso. Você sabe que existe uma fala muito recorrente que, como a vida é breve, deve-se viver como se não houvesse amanhã, não é? E aí, como é que a gente lida com isso? Não é uma provocação, né? Se a vida é breve, a gente deve viver como se não houvesse amanhã. É interessante, né? Essas são falas de quem nunca viu o amanhã. Uau. O amanhã não é o resultado direto de alguma loucura no ontem. O amanhã é o resultado de uma vida consciente no ontem. Não há amanhã para quem gasta a vida inteira. É importante pensar nisso, né? Ou seja, muita gente que gasta a vida na loucura nem tem amanhã. O que ele tem é uma doença angustiante para ver se alguma coisa do ontem volta. Chega perto de alguém que está vivendo a vida malucamente e perceba que ele vai ter mais saudade do que vontade do amanhã. O futuro para essa gente encurta rápido demais. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente tem na experiência do viver é esse passo a passo. É por isso que a ideia da comunidade é tão tremenda. Na comunidade não tem tanta surpresa todo dia. A beleza da comunidade está exatamente nisso. É filhos que nascem, crescem, se desenvolvem lá na igreja. É o processo de estar perto, de estar junto. É um tipo de crescimento, pastor, que a gente não vê porque a gente está dentro, só vê quem é de fora. É tipo o filho da gente, quando a tia vem visitar, fala, como o menino cresceu. A gente está com ele, mas não vê, não percebe, não é perceptível. Aí tem muita gente que vive, eu já vivi isso, acho que a gente já falou dessas frases, eu tive minha época de dizer, viva alucinadamente e tal, e a gente vai percebendo, depois que vai aprendendo, vai ficando mais experiente, a gente vai dizendo, meu Deus, a graça de Deus é tão extraordinária que ela meio que releva as bobagens, as besteiras que a gente diz lá atrás. A gente já falou, eu já imaginei que ia mudar o mundo, eu não consigo mudar o meu, que é mais perto e mais urgente. Então, nos processos, a gente vai aprendendo a fazer aquilo que para mim é o ápice da sabedoria. Você quer encontrar o ápice da sabedoria? Senta num parque perto da sua casa e observe os velhos andando. Quanto mais velho, melhor ainda. Ele dá um passo de cada vez extremamente devagar. Ele sabe que cair é ruim. Ele sabe que cada passo daquele é uma conquista espetacular na direção do amanhã. Para ele é o amanhã. A experiência do viver sendo tocada ali, ó, na fluidez do tempo, nessa coisa do limite da gente, aquilo que é vulnerável. A palavra vulnerabilidade serve muito para identificar quem somos. É um processo. Eu gosto muito, pastor, da companhia de gente mais velha. Uma coisa que eu tenho, a gente fala menos. Pode observar, você faz uma pergunta, ele fala menos. Eu lembro a última vez que eu estive com o Dr. Shed, o seu Shed, a última vez que eu estive com ele, numa viagem que a gente foi em Israel, 2013. E aí, o povão descendo ali no mar Morto, passando lama no corpo, aquela coisa toda, eu percebi que o Dr. Shed estava sentadinho na cadeirinha lá, afastado na praia, debaixo de um guarda-sol. Aí eu cheguei perto. Eu gosto disso. Aí cheguei do lado dele e falei, doutor, eu estou começando agora. O que o senhor poderia me dar como um conselho aqui? E deixei ele ficar pensando. Até achei que ele não fosse responder, porque demorou bastante. Ele pôs a mão na minha perna assim e falou, dependa de Deus. Uau. Pensa no peso dessa expressão para mim. Porque eu lembro de quando estava ainda no seminário teológico, falei com o pastor João Colenda Lemos, outro já está na glória. E eu brinquei com ele, eu era novinho demais lá no seminário, 20 anos, 21 anos. Falei para ele, estou começando agora,
ora por mim. Ele falou, eu também. Eu também estou começando agora. Imagina, essa percepção do tempo é a percepção do Salmo 90. Corações sábios são corações que não se apressam, mas também não perdem tempo. Essa é a grande diferença. A Uau, palavra-chave é equilíbrio. Eu não preciso gastar o amanhã que eu ainda não tenho, mas eu posso cuidar do hoje que ainda me pertence. uau. Não, e você falando aí, e aí, se me permite, até talvez abrir um parêntese, não é? Eu às vezes fico com a impressão que essa postura que você mencionou em relação à sua aproximação com o pastor Shed, também com o pastor Colenda, não é? E ambos, duas figuras emblemáticas, né, do evangelicalismo no Brasil, enfim, me parece estar se tornando cada vez mais rara, porque a gente vive num tempo onde tem muita gente que se coloca no lugar que sabe muito, né? Ou já sabe. Eu às vezes fico vendo uma turma da minha geração e alguns até um pouco mais jovens, né? Se arvorando na internet, como que donos da verdade, não é? Como que alguém que não precisa aprender porque já está seguro de que. E aí me parece. Como é que a gente lida com isso, não é? Que essa se me permite, talvez, até de uma forma mais simplista, essa era dos sabichões, né? De gente que sabe muito, mas não sabe nada. Como é que a gente faz com esse negócio? É, esse é um medo, pastor, que eu tenho há muito tempo. Cada vez que eu vou falar, eu penso muito, cada vez mais. Tenho pensado muito antes. Porque a gente. Essa é a grande tentação. Aliás, o problema de lidar com conhecimento é exatamente esse. Perder a percepção de que o conhecimento é algo que você não tem nunca, não domina nunca. Você aprende e reaprende e reformula e ressignifica sempre. Eu estou agora, na finalização do doutorado aí, convivendo com professores do mais alto nível. Esses dias eu tive essa experiência, olhando, falei até para minha esposa, num lugar que a gente tá, falei, tá vendo aquele grupinho que tem ali, amor? Ela falou, tô vendo. Eu falei, tem 8 doutorados ali Hum, e uns PhDs. E pensa na simplicidade. Você chega perto, eles estão conversando sobre tudo, menos sobre a área de sua atuação. É uma simplicidade. Porque quem realmente sabe, sabe que não sabe. É Sócrates, né? Ainda funciona. Todas as vezes que. Aliás, isso aqui é uma espécie de termômetro. Todas as vezes que você estiver perto de alguém que fala demais, o tempo todo, arrotando uma empáfia, um orgulho, apontando dedos, trazendo dados, é gente perigosa. É gente que, por incrível que pareça, começa a ficar meio que abobalhada, né? Porque ela fica encantada com o próprio rosto. Aqui nasce o narcisista, né? Ele é apaixonado pela própria imagem, a imagem que ele produz de si, mesmo que a imagem não corresponda à realidade. Às vezes ele não é o gênio que ele pensa, ele é só um bobo ainda preso na lâmpada. E no hum, tem um caminho muito grande a se percorrer. A minha maior frustração é saber que eu vou morrer sem ler todos os livros que eu já tenho, fora os que eu estou comprando. Imagina. é. E isso é uma coisa que a gente precisa parar para avaliar, não é? Todas as vezes que você vê alguém munido de arroubos, né? E dessa altivez, se vê alguém vazio, não é? Porque o vazio geralmente é muito barulhento, não é? Então, Vacas quanto mais vazias, vazio. barulho, né? Justamente, esse, esse é o ponto. Você sabe que a gente vive um tempo de uma busca assim frenética, né? Pelo ter, pelo possuir, pelo conquistar, e às vezes nessa busca a gente se perde do desfrutar. E eu entendo a certa medida a importância de se conquistar, de correr atrás, de alcançar. Mas como lidar com essa tensão, por assim dizer, entre o conquistar e o desfrutar? Como se estabelecer? Você usou inclusive uma palavra agora há pouco que eu penso que é indispensável no desenvolvimento da vida, que é o equilíbrio, não é? Ou seja, como desenvolver essa capacidade de conquistar, mas sem se perder do desfrutar. E aqui desfrutar no sentido amplo da expressão, desfrutar no sentido de alguém que saboreia, e não a saborear no caráter do paladar, mas saborear no sentido de desfrutar da vida, né? Sabe,
de perceber as coisas. Como é que a gente lida com isso? É interessante, pastor, que eu acredito que um dos livros que são fundamentais ao século XXI é Eclesiastes. Eclesiastes é um livro para hoje urgente, porque Eclesiastes ensina a gente a lidar com esse tipo de dinâmica aí. Aqui dá até para a gente responder a pergunta aqui do Sebastião aqui, ó. Não é um pouco frustrante esse não poder, nada e tal? É e não é, porque depende da experiência, da expectativa, né? Se você está com uma expectativa gigante, a frustração vai vir o tempo todo. Ou você aprende a colocar a frustração como parte do processo da vida, comum e normal. Então ela não é por si só um problema de fora, mas algo da vida, do esperar, do estar junto. Como é que a gente lida com essa coisa, por exemplo, como o senhor colocou agora, tão importante, né? É preciso aprender a celebrar, por exemplo. Só que celebrar não é a festa que a gente faz, a festança. É a festa do dia a dia, a festa do cotidiano. Acho legal em Eclesiastes que Eclesiastes ensina a gente a olhar para o dia, não para o mês. Uau. Ensina a gente a olhar para a pessoa, não para a multidão. Eclesiastes é você fazer uma mesa na névoa. É você dizer assim, peraí, a vida é complicada, é difícil, é tensa, mas é o que tem. E eu tô aqui. E eu preciso desfrutar disso. Então, eu acho tão tremendo que lá no meio do livro, um pouquinho já perto do final, o narrador diz assim, ó, dá quase para ver ele dizer assim, ó, quer saber? Aí ele fala assim, pega a mulher que você ama, desse jeito, pega a mulher que você ama e vai viver. Coma com prazer a tua comida. Essa expressão, coma com prazer a tua comida. Se você quiser ver, materializar essa expressão, dê um chocolate na mão de uma criança. Ela não vai pedir garfo e faca e um lenço para limpar o cantinho da boca. Coma com prazer a tua comida. A experiência da fruição, do prazer do comer, de estar ali inteiro naquilo que se faz. Então, a ideia central é celebrar os pequenos momentos. Porque quem aprende a celebrar pequenos momentos, aprende a fugir, pelo menos, dessa tentação do acúmulo. A gente vive numa geração e numa era da tentação do acúmulo, um buraco negro existencial, onde tudo que cai lá dentro morre. Então, para cada realização crescente, você tem uma frustração decrescente. E fica nessa angústia, nessa coisa de espiral de malignidade. Você perde densidade do ser, você não consegue mais ser feliz com pequenos atos. E, gente, a gente é feito de pequenos espetáculos. O sol de manhã, o abraço, o beijo no cônjuge, a comida, o banho no cansado. Essas experiências. Eu costumo dizer, pastor, se o senhor me permite aqui, olha, a, a felicidade é aquilo que habita na língua portuguesa um advérbio de tempo. Enquanto. Uau. É enquanto a gente abraça e dura pouco o abraço, que se demorar demais já fica complicado, não é? Pode ver. É o enquanto você pega as 3 primeiras garfadas da comida, o resto é gula. É enquanto a gente tá junto e chega e celebra, depois sai. Pode ver, a gente recebe uma família, um familiar na casa da gente, final do ano aí. Os 3 primeiros dias é uma maravilha, do quarto em diante é porque é o enquanto. A vida só é vida por causa do enquanto. Ela acontece no enquanto. Essa coisa de poder, como dizia Rubem Alves, se você caçar uma borboleta, provavelmente ela foge. Dificilmente você consegue. Mas se tiver paciência para deixar a mão parada, talvez ela pouse em você. É esse, Uau. essa leitura. Não, é maravilhoso. Eu estava lhe ouvindo e pensando o seguinte: nós vivemos um tempo de uma espécie de vício na espetacularização. E aí, você mencionou isso anteriormente em uma outra perspectiva, se perde um pouco dessa capacidade de viver o ordinário, o comum, o normal. E aí, talvez até atrelando vez mais essa coisa do advento das redes sociais, então eu vejo alguém na casa, no carro, no avião, naquele lugar, etc. E aí eu perco essa possibilidade de vivenciar a beleza do ordinário, do simples, do cotidiano, não é? Você bem mencionou do caminhar de repente em algum lugar perto de casa, do estar com a esposa, do desfrutar dos filhos, não é? Do ter a vivência do comum,
É o Chesterton que fala alguma coisa sobre o homem comum, né, com os filhos, enfim, e a gente vai se perdendo achando que tudo tem que ter essa perspectiva pirotécnica, né? Se não tiver efeitos especiais, não vale. Se não tiver efeitos especiais, não é de verdade. E há tanta beleza na simplicidade, né? Nesse correr do dia, no andar, no observar as pessoas à volta, no contato. Uma das coisas que eu mais aprecio no exercício pastoral, e sobretudo no meu caso, que tenho a oportunidade de servir aqui fora do Brasil, não é nem a questão de estar fora do Brasil, mas é a oportunidade. Outro dia eu conversava com um irmão querido aqui da igreja, que ele é da Venezuela. E ele me contando os hábitos alimentares da Venezuela, como eles vivem, sabe, essa troca algumas semanas atrás com outro irmão de Guiné-Bissau. Então, existe uma beleza muito grande nessa questão da troca no simples, no ordinário, no ouvir, no entender, no descobrir as histórias, não é? E às vezes a gente fica muito nessa busca, né? Eu preciso de ver um negócio assim diferente, né? E me parece isso até, embora não é diretamente a nossa temática, mas influi diretamente até na nossa relação com Deus, aquela coisa de o indivíduo só vê Deus se tiver efeitos especiais, por assim dizer. Tem que ter a música no fundo, tem que ter a iluminação, tem que ter toda uma estrutura, porque senão Deus não vai estar ali, não é? Eu acho que a gente precisa recuperar essa coisa do simples, né? O que o amigo pode alencar para além, sobretudo nessa questão da nossa relação com Deus, não é? O Deus que se faz presente no culto da semana. De vez em quando eu chego na quarta-feira, que é o nosso culto com menos pessoas, com um número menor de pessoas, por assim dizer, e aí eu digo para os irmãos, né, a gente vem, alguns cultos você vê e fala, hoje não vai dar nada, porque a gente está muito ligado que para Deus fazer alguma coisa tem que estar o conferencista, tem que ser naquela data específica, tem que ter alguém, entre aspas, relevante ou importante, enquanto Deus está ali na quarta-feira, no meu dia a dia, no meu lidar, né, com as questões rotineiras da vida. Como é que a gente faz com essa questão, meu amigo? É interessante que o senhor está descrevendo a viagem que as pessoas fazem na vida, que é a viagem dos extremos. Elas só conseguem se sentir vivas se tiver sensorialmente atingida pelo extremo. Ou seja, ou ela está aqui no pico da pirotecnia, o espetacular, o fantástico, o incrível, a festa, o top, ou ela está aqui na dor, no caos, na morte, no ódio. Ela quase nunca entende que o pêndulo, como dizia Bauman, uma hora para. E é esse ponto aqui que é o ponto central, equilíbrio. A lente através da qual se enxerga a vida é o equilíbrio. É entender, gente, é que, assim, o brasileiro tem um seríssimo problema de interpretação de texto e de falas. E eu tenho que hoje o celular ainda piorou ainda mais isso. As pessoas, elas nem terminam de te ouvir, elas já raciocinam, elas já acham que não é, gente. A gente não está dizendo aqui que você tem que morrer, acabou, não tem que viver. Também não estamos dizendo aqui que você não pode conquistar nada. Não, gente. O que a gente está dizendo aqui é que tem o equilíbrio. Eu amo viver. Eu amo viver. Amo. Uma das guerras que eu tenho com a vida é saber que ela vai acabar se Jesus não vier antes, né? É como dizia um pastor lá em Goiânia, quando eu morrer, bota lá no meu túmulo lá. Daqui foi um homem contrariado. É verdade, não queria não. Essa coisa de viver, de estar com as pessoas que a gente ama, de cercar-se de gente, de servir a causa do reino, estar aqui para Cristo. Essa relação com Deus é o que define a nossa vida. Nós, como cristãos, podemos dizer e cremos nisso, que o sentido da nossa vida é viver para a glória de Deus. Para isso fomos criados. Como vai dizer Santo Agostinho de um modo brilhante, tu nos criaste para ti mesmo, nosso coração fica desassossegado enquanto não descansar em ti. Ou seja, é o fim último para o qual nós somos criados. O cristão pode dizer isso, deve dizer, deve crer profundamente nessa verdade. Então, como é que nós existimos? Crendo na soberania de Deus, no cuidado de Deus, no afeto de Deus, no socorro de Deus, na celebração a Deus quando tu estiver bem. Nós temos o Deus que literalmente é a fonte do nosso equilíbrio. Ou seja, quando a gente estiver no ápice da dor, esse Deus está na cruz. A cruz mostra isso. Quando a gente estiver no ápice da celebração, esse Deus é o túmulo aberto e a ressurreição que joga luzes na história. Então a gente não anda sozinho. Quem é cristão não está andando na vida sozinho. Está andando na vida ao lado de um Deus que supre, que provê, que abençoa, que também nos ensina através do caos, da dor. Nós não temos um Deus apenas que dá, mas também um Deus que ajuda a ser. Tu farás esse povo herdar. Tu fizeste, a tua fé te salvou. Que frase espetacular. Porque ele diz assim, você consegue. Eu estou aqui para te ajudar, mas vai lá.
É lindo, é saber que nós temos um Deus cuja experiência profunda dele com a gente não é de traçar uma rota e a gente se vire para chegar. É um Deus que diz assim, ó, eu vou com vocês. Vamos junto. E a gente caminha e troca ideias e aprende, cresce. É aqui que o crente desiste de ser chato. Porque aqui ele aprende que a vida dele, sua e minha vida, não é uma vida acima de todas as vidas porque a gente é filho de Deus. É uma vida junto com todas as vidas porque somos filhos de Deus. Uau, uau. Plural. E é maravilhoso essa fala que você mencionou, já indo aqui pro tempo derradeiro, embora tão bom conversar que se deixasse a gente ia É, por diante, mas eu gosto muito de pensar, pastor Alan, nesse Deus que está perto, né? Nesse Deus que caminha com a gente, nesse Deus que é, faz com a gente, né? Essa ideia do Emmanuel, né? Isso é maravilhoso demais, né? Ou seja, ainda que verdade seja a vida tem os seus desafios, suas dores, e o fato de nós estarmos em Cristo não é um imunizante para que nós eventualmente sejamos livres de todas essas dificuldades, elas fazem parte da nossa caminhada. Essa certeza é algo assim maravilhoso, né? A certeza que Deus está conosco. E a promessa lá nas letras últimas do, salvo engano, do Evangelho de São Mateus, eis que estou convosco. E eu gosto daquela expressão todos os dias, não é? Todos os dias, nos bons, nos ruins, nos alegres, mas nos nublados também, não é? Até a consumação dos séculos, né? Então, todas as vezes que eu me vejo diante de algum desafio que a vida me reserva, me corre ao coração essa santa promessa, por assim dizer, a certeza de que Deus está conosco todos os dias. Nós estamos sujeitos ao luto, à enfermidade, às perdas ou percas, enfim, mas o Senhor permanece conosco. É maravilhoso pensar sobre isso. Agora, já indo meio que para o final, eu lhe pergunto: como a consciência na vida no porvir, não é? E aí eu falo agora sobre essa questão da consciência enquanto eternidade, nos contribui para o desenvolvimento da nossa caminhada existencial, da nossa vida, por assim dizer. é importante a gente lembrar que, como diziam os pregadores puritanos, não, a gente como cristão não precisa ter medo do amanhã porque Deus já está lá. Então ele é esse horizonte para o qual a gente anda. Um pensador espanhol chamado Eduardo Galeano diz que o horizonte está lá e eu estou aqui. Eu olho para o horizonte e digo, eu vou lá. Se eu der um passo, ele afasta um passo. Aí eu dou 10 passos, ele afasta mais 10 passos. E irado eu ando um quilômetro, porque eu quero chegar lá, mas ele afasta um quilômetro. E eu paro e grito. Então para que serve o horizonte? E eu mesmo percebo que ele serve para me tirar do lugar. Uau. É o envolver do andar, né? É o andar no processo. Eu acho incrível quando o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele pregou um sermão tão espetacular numa noite de Natal, onde ele fala sobre a música que os anjos compuseram quando Jesus nasceu, a composição dos anjos. Uau. Os anjos pegaram uma letra dos. Olha que lindo! Os anjos pegaram uma letra que os homens já cantavam. Só que até o dia em que os anjos chegaram e Jesus nasceu, os homens cantavam a música da morte. Ou seja, quem matava mais ganhava música. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Na época, a música que mexia com o mundo era a música da morte. Aí vem Jesus e nasce. Os anjos descem e dizem assim, ó, paz na terra entre os homens. Depois que Jesus nasceu, a música já não é da morte, é a música da vida. Daí para frente, a gente olha para ele como autor e consumador da fé. Lembra? Olhando para Jesus. Essa é a perspectiva da eternidade. Não apenas de alguém que põe uma mochila nas costas e vaza do mundo, porque aí é fuga. É como alguém que está andando com ele, por causa dele e para ele. Uau. Dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Uau. Real, gente. Isso aqui faz parte da vida e da fé cristã. A não ser que você tenha uma fé que é tão frágil que não consegue crer que isso seja realidade. Aí você fica no mundo das ilusões. Mas a genuína fé que finca raízes na palavra, sabe que ela está aqui, mas ela é aquela tensão escatológica entre o já e o ainda não, Eu ainda não. por causa de Deus.
Sensacional. Sensacional. Meu amigo, eu lhe pergunto o seguinte: o que o Alan de hoje diria no sentido da vida, não é? Para o Alan de 20 anos atrás, 25 anos atrás? O que você diria, assim, de forma objetiva? Meu amigo, aí era, eu diria para ele se cercar de pessoas melhores, de não se tornar só uma fonte para pessoas, mas cercar de gente que também tem o que dar, não só o que tirar. Uau, Nos últimos 20 anos da minha vida, eu passei a vida inteira derramando. E chegou um momento onde o tacho seca, né? E foram poucos onde a gente pôde beber dessa fonte. Graças a Deus teve, por isso eu tô aqui. Mas eu precisaria olhar para trás com calma para fazer a chamada seleção. Que não é à toa que Jesus veio ao mundo e juntou 12. Dos 12, 3. Dos 3, só um encostava a cabeça aqui, ó. uau, uau. Maravilha. Minha gente, olha, eu estou num bate-papo extremamente proveitoso com meu amigo pastor Alan Brizotti, e eu sempre sou muito enriquecido quando nós podemos conversar. Hoje, no primeiro Diálogos aqui de 2025, a gente conversou um pouco sobre a vida. Me parece que haveriam tantas outras questões para falar, mas penso que falamos de muitas questões pontuais, né, no que tange esse correr da vida. Não é? Então, que Deus nos dê, e talvez eu faça o reforço da oração, nós mencionamos inclusive de Moisés no Salmo 90, não é? Que o Senhor nos dê corações sábios, de modo que a gente possa aprender a viver. Me parece até, existe uma canção em língua portuguesa, de caráter secular, mas uma das expressões assim, é preciso saber viver. Não é? Então a gente precisa aprender a viver. Não é? E algo que você disse muito, muito importante, essa postura de dispor-se a aprender com outrem, de cercar-se de pessoas que possam contribuir com o nosso crescimento, ter a humildade de compreender aquilo que você mencionou, aí a fala do filósofo, não é? Sei que nada sei, não é? Que a vida é um eterno aprendizado, não é? E que se colocar no lugar de que nós já somos detentores do saber no seu sentido pleno, é atestar de ignorância, não é? Então, que Deus possa nos dar essa graça para que a gente possa viver, não apenas existir. Eu acho que essa tônica é muito importante. E aí, eu estava outro dia vendo, já em definitiva, em linha de conclusão, o testemunho de uma menina. Outro dia não, já faz algum tempo que esse testemunho percorre as redes sociais e os vídeos e tal. E ela faleceu ainda muito jovem, né? E, acho que com 13 ou 14 anos, era uma menina missionária de uma comunidade cristã que já não me recordo mais. E às vezes a gente fica pensando, né? A vida talvez não seja sobre a quantidade de tempo, né? Que a gente vive, mas é sobre a forma com que a gente lida com o tempo que nós temos. Tem gente que viveu muito, mas talvez viveu pouco. É um paradoxo, né? E tem gente que, numa perspectiva, viveu pouco, mas viveu muito, não é? Então, eu penso que é isso que a gente precisa ter em mente. E aí eu deixo para você, meu amigo, fazer as considerações finais, agradecendo a participação de todos. Me perdoem, talvez não ter sinalizado aqui, eu vi que fizeram bastantes considerações interessantes. O pastor Alain, à medida que falava, eu vi que ele foi dando algumas respostas e, enfim, talvez o tempo não nos dê essa possibilidade de responder tudo ou de sinalizar tudo, mas eu quero agradecer a galhardia de cada um de vocês em participar conosco e passar para o meu amigo fazer as considerações últimas. Muito obrigado. Eu vou fechar, pastor, com uma coisa que para mim foi a abertura do meu processo. Eu fecho com a abertura do meu processo. Eu tinha uns 12, no máximo 12 anos de idade. Estava com a minha mãe na sede da Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo, na segunda galeria, sede antiga, lá na rua Conselheiro Cotegipe. Era um evento de missões. E o pastor que pregou, eu não lembro o sobrenome, mas lembro que ele se chamava Israel. Foi uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida. Eu tinha 12 anos por aí. A sensação que eu tive é que não tinha mais ninguém no templo. Só eu e ele, e que eu não estava lá na galeria. Eu estava colado ao rosto dele no púlpito. É a sensação que eu tive. E ele disse... Eu não ouvi a mensagem, não lembro de nada. Eu só lembro da leitura do texto bíblico, que foi tão gravado em mim que eu nunca mais esqueci. E eu não consigo dizer esse texto sem mexer nas entranhas
da minha alma. Depois, quando comecei a estudar teologia, foi o primeiro texto que eu fiz exegese, que eu comi, que está lá no discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, capítulo 20 do livro de Atos. E eu me lembro perfeitamente quando ele leu o texto de Atos 20, verso 24. Em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. É a vida. Uau. Obrigado, meu amigo. Obrigado você. Enfim, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por partilhar, obrigado por sempre semear nos nossos corações algo assim tão precioso que Deus tem lhe confiado. Deus lhe guarde sua casa, sua família, continue te prosperando em todas as áreas que você tem atuado e continue te usando para ser para que você continue sendo essa referência que é para tantos, né, em um tempo tão adverso que nós vivemos, promovendo estímulo nessa busca de conhecer Jesus por meio do estudo, da dedicação enquanto ah, ao conhecer a Cristo por meio da sua palavra. Não é? Nós falamos aqui sobre tantas questões, mas em toda a sua fala existe evangelho. Isso é maravilhoso demais. Aos que participaram, Barueri, forte abraço aí para o Robson, a quem chegou de Portugal, enfim, onde vocês estiveram, nosso abraço. Vocês podem continuar nos seguindo aqui pelo @Logos Publisher, esse é o canal da nossa editora. Nós, ao longo do ano, vamos ter outros bate-papos como esse, e também meu amigo pastor Alan Brizotti, através da sua rede social. Meu amigo, forte abraço, gratidão sempre, Deus abençoe, logo estaremos juntos. Fica na paz, um abraço a todos, muito Meu boa amigo, noite. Valeu, tchau, tchau.